Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nos recolhamos num tempo de profundo silêncio e no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Espírito Santo que abra nossa inteligência e nos faça alcançar a graça de que essa palavra se realize como palavra para a nossa salvação agora, hoje. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos com Jesus no caminho para Jerusalém. Esse caminho que ele recomendou domingo passado, este caminho é também chamado de porta estreita. Não é só uma porta de passagem que é estreita, mas o caminho é estreito. A vida inteira é uma passagem por esta porta estreita. Ela é estreita não porque a misericórdia de Deus é estreita, mas ela é estreita porque as ilusões e os pecados deste mundo a oprime. Hoje nós estamos com Jesus no capítulo 14 de Lucas. Vamos lá? Número 9 do seu folheto. Tomem comigo.
depois daquela recomendação da porta estreita, aconteceram algumas coisas que eu pediria encarecidamente aos irmãos e irmãs que nos ocupássemos durante essa semana com a leitura do capítulo 13 e 14 inteiros de Lucas. Aprofunde nesse conhecimento, tome esses 2 capítulos e releia muitas vezes, para que essa palavra se opere como palavra de salvação de verdade na sua vida e na vida do mundo. O texto começa assim: aconteceu que num dia de sábado, leia. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Aqui já revela para a gente um clima de hostilidade. Não é um clima ameno. O trem não está bom. O ambiente está tenso. Você vai tomar na sua casa o capítulo 13 de Lucas, o que vem antes desse texto, e verá Jesus caminhando para Jerusalém, depois de fazer aquele ensino sobre a porta estreita. Os fariseus chegam em Jesus e fazem uma recomendação gravíssima. Olhe o que os fariseus, que agora convidaram Jesus para a ceia do sábado na casa deles, estão de olho em Jesus. Olhe só o que no capítulo 13, versículo 31, os fariseus disseram a Jesus. Pasmem. Vai-te embora daqui. Herodes quer te matar. Parta para outras regiões. E Jesus responde aos fariseus: vai dizer a essa raposa que não é correto que um profeta morra fora de Jerusalém. O clima não está bom, minha gente. O clima não está bom. E quando o ambiente não está bem, as alianças perversas se articulam. E aqui a gente revela uma coisa impressionante. Uma aliança religiosa com uma aliança política. Os fariseus, representantes da religião judaica, se tornam menininhos de recados para Jesus em nome de Herodes, dizendo: vai-te embora daqui, Herodes quer te matar. No fundo é para dizer: nós já te matamos dentro de nós, nós não te queremos. Mas tem alguém que nos oprime, o Império Romano, e o representante deles também vai te matar. Como nós te matamos dentro de nós, eles vão te matar. Então, o clima não está tranquilo. Parece uma jantinha linda de amiguinhas e amiguinhos no sábado, no Shabá, e dança, e come, bebe vinho, e come o cordeiro, e come, e bebe. Mas o ambiente não está tranquilo. Também para nós esse ambiente deve causar um profundo desconforto. A fama de Jesus, o pregador, que arrebanhou multidões lá da Galileia e marcha para Jerusalém, já chegou aos ouvidos do rei. E o rei já está incomodado e mandou os fariseus darem o recado: vai-te embora. Mas como gente famosa come em casa de gente famosa, os fariseus disseram: todo mundo trata esse tal de Nazareno com préstimos de rabino, de pregador. Fica feio a gente não convidá-lo para a jantinha do sábado na nossa casa, e o convida. Jesus foi comer na casa de um dos chefes, hein? Não é da casa de qualquer um deles, dos chefes. Eles o observavam. O clima é: precisamos criar ambientes em que ele se exponha para pegá-lo.
para que ele não chegue em Jerusalém e apronte a arruaça que a gente tem medo que ele apronte. Vamos ver o desfecho? Vamos lá? Só para retomar, porque nós vivemos isso nos dias de hoje. Repito-o. Quando as lideranças religiosas se tornam operárias e operários dos reis deste mundo. Se você pega as notícias da internet sobre a igreja, sobre o Papa Francisco, você observa que muitos católicos pensam sobre o Papa o que os reis deste mundo e do dinheiro deste mundo pensam. Se você pega as notícias e os comentários lá embaixo, as opiniões que tem hoje corrente, principalmente na classe média no Brasil, a opinião da classe média com relação ao Papa e à igreja é de uma hostilidade enorme. Então, é uma opinião muito parecida com a da elite religiosa de Israel, com a elite política do Império Romano. Prestemos atenção nisso. A cilada é enorme. É impressionante como se repetem os mecanismos de articulação da soberania das potências dos reinos deste mundo e do poder do inferno e de Satanás no enfrentamento de Cristo e no enfrentamento da igreja e do Santo Padre o Papa. Tem muito católico que pensa sobre a igreja, sobre o Papa, o que os fariseus e Herodes pensavam sobre Jesus. Ele é uma ameaça para os sistemas daqui. Mas isso, quem se encontra nesse quadro, peça o Espírito Santo para te dar o discernimento que eu não dou conta. Dou conta de identificar o problema, mas o remédio só Ele pode curar-te das grandes manipulações e articulações dos impérios daqui. Vamos? Jesus, versículo 7. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Eles estão de olho em Jesus, mas também Jesus está de olho neles, nada, de olho em nós. De olho em nós, de olho em mim e em você. Para encontrar em mim e em você coisas que precisamos aperfeiçoar, melhorar, crescer. Vamos lá? Então, contou-lhes uma parábola. Já disse que a parábola é um estilo de comunicação dos tempos bíblicos, em que o que conta a parábola quer atingir o mais profundo dos segredos do coração e da mente do que ouve o que ele está falando. A parábola ela é sempre carregada de uma parece subjetividade, mas não é. Porque a parábola, ela só tem eficácia se quem a escuta se dá totalmente e aceita ser envolvido na história da parábola. Quer dizer, se alguém se identifica como personagem dela e diz, esse sou eu, essas características são minhas, ele está dizendo isso para mim. Se a gente não se envolve assim na parábola, ela vira uma historinha, e no caso dessa historinha agora, ela tem um perigo. Se você pesquisar nas bibliotecas e mesmo na internet, as pregações sobre esse texto, você vai encontrar uma coisa impressionante. Muitos pregadores interpretam essa parábola que Jesus vai contar exatamente se conformando com a contradição dela. E é o contrário. Porque ele conta a parábola que ela parece que ela se conforma com tudo o que é comum na sociedade nossa. E ela é exatamente um golpe para arrancar-nos dessa instalação
na comodidade e no conforto do pecado. É impressionante. Mas uma quantidade enorme de textos, inclusive textos clássicos de pregadores, que parecem estar vendo, então isso aqui está querendo dizer, e é o contrário. Vamos lá? Primeiro Jesus vai carcar os pregos nos convidados. É claro, ele está na casa do chefe dos fariseus, mas ele também quer atingir os donos da casa que fizeram o convite aos convidados. E vai terminar com isso. Quer dizer, não vai ficar ninguém sem passar por uma profunda revisão de vida diante dele. Vamos. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar um outro lugar. Mas, o último lugar, desculpe. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Brada. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. O segredo dessa parábola está no versículo 11, que é exatamente o corte com o raciocínio e o pensamento dominante do tempo de Jesus. No livro dos Provérbios, capítulo 25, versículos 6 e 7, repete essa máxima da polidez humana, que parece estimular a falsa humildade, não é? A historinha parece estimular a falsa humildade. Eu tenho consciência do que eu significo por dono dessa festa de aniversário de casamento, eu tenho consciência do lugar que eu ocupo na vida dessa família, mas eu vou sentar aqui no fundo, vou causar um furor quando o dono da casa olhar para a mesa que ele reservou para mim, não me ver lá, e vai na frente de todo mundo me tirar do último lugar, e solenemente eu triunfarei na frente de todos e ocuparei o primeiro lugar. Então, a impressão que dá é que Jesus está se conformando e se instalando nessa, e chamando a gente a desenvolver em nós uma falsa humildade. Pelo amor de Deus, já disse 2 vezes e repito-o insistentemente, Jesus não está fazendo uma pregação que estimula a falsa humildade. Jesus não está se conformando com a cena do espetáculo do falso humilde, porque nós vivemos numa sociedade fortemente marcada pela falsa imagem. A gente nunca sabe se o que a gente está vendo significa de verdade o que a gente está vendo. A gente está sempre perguntando o que está por trás disso em tudo. A gente não assiste uma notícia, uma matéria, a gente não escuta uma pregação perguntando o que está por trás daquilo que o padre falou. Sempre. Às vezes eu prego alguns temas e as pessoas chegam na porta da igreja, o senhor está bem? O senhor está bem mesmo? Aquilo que o senhor falou lá, o senhor está bem? Assim, as pessoas estão sempre pensando, ele está falando isso não porque o texto diz, mas porque ele, o pregador, está mexido com alguma coisa e sendo provocado por tal realidade. A gente está sempre levantando suspeitas. Na verdade, essa é a contribuição de Marx e Freud. Freud no campo da psicologia e Marx no campo das relações sociais. Os dois inauguraram o princípio da suspeita. Você sempre tem que olhar para as coisas levantando suspeita. Jesus aqui está propondo exatamente um caminho inverso. Quem se eleva será humilhado.
quem se humilha será elevado. Olhe para a cruz. Ele está falando dele. Os fariseus acabaram de avisá-lo que Herodes vai matá-lo. Ele está falando, olha, eu não estou marchando para Jerusalém para me elevar. Eu estou marchando para Jerusalém para me humilhar. Até quando eu for elevado, na cruz, vai ser um espetáculo de humilhação. Em mim não há máscara e segunda intenção. Até quando eu for elevado no alto do Calvário, em cima do trono da cruz, eu estarei sendo humilhado. Eu assumi o caminho da humilhação. E o caminho da humilhação eu levarei até as últimas consequências, mas não me colocarei a serviço da elevação que esse mundo, essa sociedade, essa cultura, essa política, essa economia e até essa religião judaica, do jeito que era praticada, propõe. Não me proponho a isso. Então, Jesus se opõe severamente ao espetáculo do faz de conta. Se você não olhar para a cruz, você não entenderá o que é ser elevado, será humilhado e quem é humilhado é elevado. A humanidade levantou Jesus do chão para erguê-lo. Mas enquanto nós levantávamos a cruz de Jesus para humilhá-lo, diz o Papa Bento XVI, o Pai Eterno lá do céu o oferecia para nós como remédio, lá do alto, como remédio para a nossa salvação. Para dizer que nós não temos senhorio na vida de Jesus em momento nenhum, nem quando nós o matamos, pois quando nós o matamos, levando ao extremo da execração e da humilhação, o Divino Pai Eterno o oferece como remédio para a nossa salvação, como único remédio. Agora, ele vai provocar um desconforto ainda grande, chamando a atenção de quem convida. Nós vivemos tempos delicados em nossas relações. No domingo, geralmente, eu e Padre Demário almoçamos. Véio gosta de comer mais cedo, né? A gente sempre almoça mais cedo. E quase todo domingo, Padre Demário e eu comentamos da quantidade que se multiplica de famílias que não almoçam, não tomam mais refeição em família no domingo. E se você perguntar por que não, a resposta é sempre a mesma. Não compensa. As pessoas não sabem se comportar dentro da casa da gente. Não merece. Não vale a pena fazer refeição para os meus filhos, para os meus genros, minhas noras e meus netos. Eu às vezes vejo pais de 3 filhos somente, de 2 filhos. Faz o almoço, pergunta aos filhos que hora é para o almoço ficar pronto, às 13 horas. Chama a gente para ir almoçar, chega 13 horas, ninguém aparece, 13h30, 14, 14h30. Isso existe? Nós vivemos numa sociedade em que nós perdemos a noção do razoável. Do razoável. E essa perda, na verdade, ela tem um segredo. Existe um verme, existe uma bactéria, um vírus que disseminou em nossas relações, que estragou nossa convivência em família. Vamos ver? Jesus vai apresentá-lo agora. Por que é que a gente não se dá mais conta de reunir? Jesus vai apresentar a causa. Versículo 12, vamos lá? E disse também aos que o tinha convidado. Vai, Viviane. Quando tu deres um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te,
e isso já seria a tua recompensa. O problema é esse, a recompensa. Nós somos uma sociedade genuinamente marcada pela recompensa. A lógica do mercado cada vez se consolida mais a lógica da recompensa. Nós achamos que o sucesso da sociedade moderna e do capitalismo é a premiação dos que têm e merecem recompensa. E Jesus diz que a recompensa escondida aqui no coração como vontade, como desejo, é a ferrugem que estraga as nossas relações. Por que a recompensa é perigosa? Jesus, será que ele não está querendo que nós tenhamos cultivo de convivência com irmãos, parentes, vizinhos, amigos? Será Jesus contra esses vínculos? De jeito nenhum. Jesus é contra esses vínculos quando a base desses vínculos não é a total gratuidade, generosidade, que costura a graça de estar juntos. Muitas vezes, eu tenho repetido aqui na paróquia, todo domingo praticamente, uma paróquia, uma comunidade, quando ela se converte num grupinho de amiguinhas e amiguinhos, fazendo coisas de segundos interesses, uns para os outros, de reconhecimento, de elogio, de favores, de recompensas. Tira da gente a capacidade de visão da transcendência. E tudo quanto a gente faz numa comunidade, numa paróquia, é a serviço de nós mesmos. Das nossas relações. Do imediato. Eu servi tantos anos àquela igreja e ninguém nunca... Pronto. Eu servi tantos anos àquela igreja e ninguém nunca... Significa que tudo que você fez não foi tomado pela graça de poder fazer e não querer recompensa. Eu dediquei tanto àquele casamento, àqueles filhos, e ninguém nunca... Versículo 13, o remédio. Porque nós, às vezes, só diagnosticamos os problemas e as enfermidades, mas não damos conta de encontrar remédio. Jesus é o único que, para tudo quanto é enfermidade que ele encontra, ele mesmo é o remédio. Vamos ver? Versículo 13. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. De novo, a recompensa. O segredo é esse. A doutrina da retribuição, que foi ressuscitada nos últimos 50, 60 anos nas igrejas pentecostais no Brasil, inclusive financiada pelos Estados Unidos para enfraquecer o catolicismo na América Latina, que era um catolicismo muito solidário, era um catolicismo muito caritativo. Quem tem um pouquinho de visão de história do Brasil e da América Latina, sabe que o empreendimento das igrejas protestantes foi um empreendimento financiado, patrocinado para enfraquecer as relações de cordialidade do cristianismo popular, da religiosidade, da fraternidade, da comunhão, do mutirão, das relações de base que tinha no Brasil. Isso atrapalha o mercado. A gratuidade atrapalha o lucro. A gratuidade atrapalha o mercado. Se você pega nas estatísticas do Brasil, nos períodos de maiores crises, em que quem trabalha, quem é empreendedor, quem luta para fazer alguma coisa nesse país, quanto mais foi difícil para você nos seus empreendimentos, maior e mais elevado foi o percentual de lucro de quem? Dos bancos. Porque o tirar vantagem, a lógica do tirar vantagem, ela é de tal forma, tão forte,
que ela é capaz de tirar vantagem até da desgraça alheia. Qual é a avaliação que a gente faz de muitas apelações das igrejas, também da nossa, mas dos irmãos evangélicos? Padres e pastores que se enriquecem às custas da miséria e da ignorância das massas, não é? Tem sempre alguém, quando a gente deixa a lógica do tirar vantagem dominar a gente, até a desgraça. Eu vivi esses 20 anos na periferia. Sabe como é que as lideranças políticas se consolidam na periferia? Morreu alguém, logo um assessor do vereador fulano de tal aparece lá, trazendo bolacha, café, pão e leite, e durante o velório inteiro o vereador fulano de tal bancou o lanche. Ele não mexe nas leis que regem a violência, a droga, mas ele mexe no afeto das vítimas da violência. E se estabelece como representante das massas a partir do lanchinho. Os fariseus e mestres da lei oferecem uma jantinha para Jesus para calar Jesus. E às vezes nós queremos calar também o genro, a nora, o filho, a filha, o neto, dando jantinha para ele, dando almoço de domingo. Lembra da recomendação de Jesus quando enviou os apóstolos há uns 15 domingos atrás? Não levei nem bolsa, nem sacola, não cumprimenteis ninguém pelo caminho, não fiqueis comendo de casa em casa, não tenha um pregador, o lanche como referência, como prêmio. Quando Jesus propõe, ao invés de convidar amigos, convide pobres. Ao invés de convidar irmãos, convide aleijados. Ao invés de convidar parentes, convide coxos. Ao invés de convidar vizinhos ricos, convide cegos, que não veem etiqueta e grife a marca do carro do vizinho rico. Convide cegos. Porque para o cego, o deslumbre das coisas lustrosas do shopping da classe média e da classe de consumo não traz nada. Ontem eu li um artigo muito curioso de uma psicóloga. Ela falando da tragédia da educação dos pais numa falsa compreensão do que é educar as crianças para serem autônomas, independentes, afetivamente maduras, afetivamente construídas interiormente. Uma falsa compreensão disso, os pais aprendem hoje numa pobre compreensão da psicologia, deixa a criança escolher. A criança, se ela não escolhe, ela fica imatura, insegura, frágil emocionalmente. E ela dizia, é verdade, educar a criança para ela aprender a escolher é muito bom, mas a criança só pode ser educada a escolher se ela tem maturidade para arcar com as consequências daquilo. E ela dizia, você vai dizendo para as crianças que elas têm que ter liberdade, autonomia, independência, emancipação, escolha. E uma hora de 3 anos, e de 5 anos, e de 6 anos, vai lá nas facas do armário da cozinha e fala, vamos brincar com as facas. Uma criança de 3 anos, ela pode escolher a faca, mas ela não tem autoridade para pensar as consequências de um brinquedo desse. E ela dizia, aí vem o desconfortável papel do pai e da mãe. Benzinho, você pode escolher, mas não tudo. Você tem autonomia, mas não sobre todas as escolhas. Existe o limite. E pai e mãe que acha que faz o filho sofrer porque impõe limite, pai e mãe, dizia essa psicóloga, desgraçam a própria vida e formam pessoas compulsivas para serem um envenenamento tóxico em todos os ambientes onde entrar. Então,
Jesus está dizendo para nós, cuidado com a doutrina da retribuição. Eu vou dar o meu dízimo porque Deus vai me abençoar. Eu vou dar a oferta na igreja porque Deus vai abençoar. Essa doutrina da retribuição, ela não vale nada diante da cruz. Nada! Se a gente quer ajudar na igreja dizendo, olha, isso aqui me ajuda, é uma comunidade que faz bem para todo mundo, vamos cuidar disso aqui. Vou colaborar até porque Deus me deu a graça de trabalhar, ter saúde, e eu tenho condições de ajudar, tudo bem. Mas não faça o bem para receber nada em troca. Porque no cristianismo, Jesus inaugura um primado de um conceito de bem que até agora não existia. Olhe para a cruz. O que é o bem para Jesus? O bem é você ser livre para fazer o bem, ainda que para quem você faz o bem, você nunca poderá dizer, eu vou morrer por vocês na cruz, e vocês assinem um contrato aqui, que tudo que precisa ser feito, vocês vão fazer, mas eu vou pagar pela salvação de vocês na cruz, mas vocês vão cumprir este contrato. Ele fez isso? Ele morreu na cruz, independente das escolhas nossas. Ele morreu na cruz para dizer, olha, o único preço capaz de te fazer feliz, e feliz para sempre, eu pago, ainda que você nunca reconheça. A gente aprende na pedagogia, na psicologia, que essa doutrina da retribuição, que nós estimulamos as nossas crianças ao extremo, comporta direitinho que o Papai do Céu vai te abençoar. Faz essa coisa para a vovó, que a vovó vai dar aquilo. Faz assim para o papai, que o papai vai te deixar fazer aquilo. Essa doutrina de retribuição, ela não é educação, ela é domesticação. Isso a gente faz com cachorro, com cavalo, com boi, com vaca. E nós vivemos uma sociedade que domestica. Não é? Nós somos escravos de um processo de domesticação, de prêmio, no casamento, na família, nas relações, na igreja. Traz sua oferta que Deus vai te abençoar. Essa doutrina é a mais diabólica, é uma blasfêmia. Repito, a doutrina da retribuição, ela é uma blasfêmia contra o sangue que Jesus derramou na cruz. Nós deveríamos ser bons e fazer o bem, porque Ele pagou o preço e deu-nos todas as condições para ser bom e fazer o bem. E ser bom e fazer o bem, filha, filho, meu neto, minha neta, já é o maior prêmio do mundo. É entre todas as possibilidades de escolha, eu tenho a graça e a liberdade de poder ser bom e fazer o bem. Esse já é o prêmio que Ele pagou caro por mim, por você. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. O problema é que a sociedade de consumo, a sociedade do espetáculo, ela não é organizada para preparar a gente para a ressurreição futura. Ela é para ontem. Uma psicóloga me dizia, padre, a quantidade de pessoas, inclusive idosos, que vêm desabafar comigo com autoestima lá no buraco, porque procura coisa na internet, coisa bonita, mensagem bonita, e posta lá no grupo da família ou no Facebook, e ninguém dá um like, ninguém dá uma curtida. E ela fica com autoestima lá embaixo, porque ninguém fez assim para ela. Adoece, deprime, padre. Para a gente não foi bom e não é bom o fato de ter acesso àquilo e poder comunicar aquilo. Para nós só compensa comunicar aquela coisa linda e bonita se tiver um monte de tuitadas e likes e elogios e repercussões. Aí é a máscara da hipocrisia
de uma sociedade maquiada, que parece que a gente é bonzinho, mas no fundo o que a gente quer é que essa bondadezinha que eu manifestei no grupo do Zap da família devolva para mim reconhecimento e elogios. Uma sociedade enferma, de reconhecimentos imediatos e passageiros, não vai fazer o bem pensando que a minha recompensa vai ser na ressurreição, lá depois. Quantos vêm na igreja e nem pensa e nem acredita em ressurreição? Irmã, irmão, Jesus hoje não te retribui nada, mas Ele apenas apresenta a você o tudo que Ele já fez por você. Porque quando Ele topou descer aqui no mundo e dar sua vida por nós na cruz, não foi outra coisa senão para dizer ao Divino Pai Eterno: Pai, o Senhor me ama tanto, eu amo tanto o Senhor. Lá embaixo estão os filhos do Senhor, machucados e feridos pelo pecado. Pai, eu vou lá, eu pago o preço que for, porque ver o Senhor resgatar cada um da infelicidade eterna, para mim vai ser a maior alegria, Pai. E veio, e pagou esse preço. Nós estamos em setembro, o calorzão chegou. Para terminar, pegue a última estrofe do Salmo. Número 8 do seu folheto. Desculpe, 7, correto. Última estrofe, lá embaixo, verso 10. Olha que coisa linda. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada renovastes. Lindo, né? Nós podemos olhar para a cruz de Jesus e dizer: lá do céu, do alto da cruz o Senhor derramou uma chuva generosa de sangue. E nossa vida, nossa alma, nosso corpo, nosso espírito cansado o Senhor renovou. Rezar esse salmo e cantar essa esperança com a terra que está tão judiada pelas queimadas, pela seca, pelo pó. Rezar com a terra, dizer: Senhor, derrama e revigora em mim, renova em mim. Como a terra daqui um pouco vai brotar quando a chuva chegar, Senhor, faz-me brotar com a alegria de fazer o bem, porque é bom ser bom, porque fazer o bem já é o grande bem. Essa ética nova do Evangelho, ela é uma grande ameaça para Herodes e para os poderes deste mundo. Não pense que ela não seja uma ameaça para mim e para você também. Essa ética do fazer o bem de Jesus, ela pode causar grandes estragos em nossas expectativas e nossas mesquinharias escondidas e mascaradas e maquiadas aqui dentro de nós. Carentes de like. Incline a sua cabeça, feche os olhos, ponha-se na presença do Senhor, estabeleça uma profunda conversa, um diálogo daqueles que atinge o mais fundo das coisas escondidas na sua alma, sobretudo aquelas coisas que na sua casa tem feito você perder a alegria e o encanto de fazer o bem. Tem feito você não educar os filhos e os netos, mas domesticar os filhos e os netos para os prêmios, a recompensa. Fale para Jesus que você quer ser um homem, uma mulher livre da carência de reconhecimento e de recompensa. Que para você, que Ele te ajude, que a grande recompensa para você já seja a graça de ser bom, a graça de fazer o bem. Peça ao Senhor,
Invoque dele essa obra de salvação na sua vida, na sua família, na sua casa, na nossa igreja e no mundo. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Renova-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, renova-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, renova-me, Senhor Jesus. Ergue-me, Senhor, Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma. e minha alma reviverá. Ergue-me das carências de recompensa, Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma. e minha alma reviverá. Fiquemos em pé, estenda as mãos para a cruz, para te louvar. Ergue-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Ergue-me. Senhor Jesus. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos para a cruz de Jesus. Peça a Jesus para purificar as suas mãos e restaurar as suas mãos para fazer o bem, sem a escravidão da recompensa. Peça a Jesus para devolver para você a alegria de fazer o bem na sua casa, de abrir a sua casa, de acolher as pessoas, sem querer nada em troca. Porque acolher é bom, porque receber é uma graça, já é um grande bem. Peça a Jesus para restaurar os vínculos que você perdeu, que a escravidão da vontade de ser reconhecido, fez você romper, às vezes com a sua própria família, com seus filhos, irmãos, seus pais. Peça para Jesus entrar na sua casa com autoridade, para corrigir você, sua família, suas visitas. Para que na sua casa não seja a sua mesa o grande lugar do cultivo das segundas intenções, da falsidade, da hipocrisia, dos interesses escusos.
Peça ao Senhor para restaurar a mesa da sua casa como um lugar de gratuidade, de leveza, de doação, de amor derramado, de perfume, de abraço, de partilha. Reze comigo, Jesus. Jesus, Eu hoje te peço, eu hoje te peço, entra no meu coração entra no meu coração e limpa-me, e limpa, purifica-me purifica como uma casa. como uma casa. Tira de mim Tira de toda sujeira toda sujeira que não me deixa ser livre que não me deixa ser livre para fazer o bem, para fazer o bem, porque é bom fazer o bem. porque é bom fazer o bem, Não querer recompensa de nada, não querer recompensa de nada, ser bom, ser bom, fazer o bem, fazer o bem, já é a grande recompensa. já é a grande recompensa. Jesus, eu te peço, Jesus, eu te peço, vem comigo hoje vem comigo para minha casa, para minha casa, para minha família para minha família e restaura os vínculos, e restaura os laços restaura os laços, que os interesses falsos, os interesses falsos, enganosos, destruíram destruíram em mim em mim e em nossas relações. e em nossas relações. Resgata, Senhor, Resgata, Senhor, o seu lugar, o seu lugar, a sua autoridade a sua autoridade na minha família, na minha família, na minha casa, na minha casa, como naquela casa dos fariseus. como naquela casa dos fariseus. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, fale com o Senhor da ajuda que você precisa e necessita para devolver para sua casa essa força, essa unção de gratuidade, de generosidade, de liberdade para fazer o bem. Fale com Ele. Agradeça também ao Senhor as pessoas que sempre te acolhem, sempre te recebem e você às vezes nem reconhece o quanto elas fazem bem a você. Agradece aquelas pessoas que sempre te ajudaram, te fazem o bem. Agradece o bem que você pode fazer. Obrigado, Jesus. Que retomemos nossa vida sem a escravidão dos segundos interesses, das recompensas. Obrigado, Jesus.